Então, a defesa humoral, que também é chamada de defesa mediada por anticorpos, ela é dependente do linfócito B. O linfócito B, capaz de reconhecer antígenos, certo? Capaz de reconhecer antígenos. O linfócito B, então, reconhece um antígeno, uma substância estranha ao organismo, e ele multiplica formando plasmócito. Né? Plasmócito produz os anticorpos que combatem o antígeno. Agora, muitas vezes, infelizmente não todas, o linfócito B, quando multiplica, dá origem também às células de memória, que são células especialistas naquele antígeno que desencadeou o processo. Então, se aquele antígeno lá é um vírus da cachumba, por exemplo, a célula de memória é especialista no vírus da cachumba. Tá? Então, durante o combate ao vírus da cachumba, quando o organismo entrou em contato lá com o vírus da cachumba, você tinha lá 3 anos de idade, ele entrou em contato com o vírus da cachumba, combateu o vírus da cachumba, produziu anticorpos e tal, formou também célula de memória. Essas células de memória estão indo assim até hoje. Essas células de memória não multiplicam, no sentido de fica sempre aumentando a população delas. Uma ou outra até pode multiplicar, tá certo? Mas, geralmente, o que acontece é que elas vão diminuindo com o tempo, elas vão morrendo com o tempo. Tá? Então, a célula de memória, o que ela faz? Se agora, né, você está aí com 17, 18 anos de idade, o vírus da cachumba entrar no seu organismo e encontrar a célula de memória, a célula de memória vai multiplicar, mas é no sentido não de formar mais célula de memória, mas vai multiplicar no sentido de formar muitos plasmócitos, tá certo? De formar muitos plasmócitos, tá? E aí, formando muitos plasmócitos, né? Formando muitos plasmócitos, vai produzir muito anticorpo e vai derrotar, né, o vírus da cachumba antes da cachumba se manifestar, tá certo? Antes da cachumba se manifestar, tá? Então, vai ter um gráfico aí na frente que eu vou explicar isso aí direitinho, como é que funciona. Tá? Vai vir um gráfico aí na frente, nós vamos explicar isso aí. Tá bom? Então, isso que é a defesa humoral. Tá? Isso aqui é a defesa humoral. Certo? A defesa baseada em anticorpos. Tá? Defesa baseada em anticorpos. Linfócito B dá origem a plasmócito. Linfócito B encontra o antígeno, forma plasmócito, combate o antígeno. Mas aí pode formar célula de memória. Se a célula de memória encontrar o antígeno 10, 20, 30 anos depois, ela vai transformar em plasmócito muito mais rápido, muito mais quantidade, muito mais anticorpo, tá? E a doença, às vezes, nem chega a se manifestar, certo? Bom, então isso é defesa humoral. Depois vem um gráfico aqui e nós voltamos a falar disso. Aí ele aqui, ó. Resposta imunológica primária e secundária, tá? Então, aqui é o seu nível de anticorpos ao longo do tempo. Então, você tem 0 de anticorpos contra a cachumba. Você entrou em contato com o vírus da cachumba. Certo? Você entrou em contato com o vírus da cachumba. Aí, seus linfócitos vão dar origem a plasmócitos, vai começar a produzir anticorpo. O nível de anticorpo vai subir. Se você contar aqui embaixo, vai dar 21 tracinhos até chegar aqui, que é o chamado nível protetor. Então, demora cerca de 3 semanas, 21 dias, para você ter uma quantidade de anticorpo suficiente para derrotar o antígeno. Tá? Uau, mas eu vou morrer do antígeno antes? Não. Você não vai, porque você tem outros mecanismos de defesa também, não é só anticorpo. Existem outros mecanismos de defesa também. Tá? Então, você entrou em contato com o antígeno, daí a 21 dias, você já tem anticorpo suficiente para derrotar aquele antígeno. Bom? E aí, gente, formou célula de memória. Formou célula de memória. 10 anos depois, olha esse corte aqui, 10 anos depois, você entrou em contato com o antígeno de novo. Você entrou em contato com o antígeno de novo. Aí agora a sua célula de memória, tá? A sua célula de memória vai reconhecer o antígeno. Ah, miserável, você voltou, né? Então, espera aí.
Aí ela vai multiplicar no sentido de formar plasmócitos e vai formar plasmócitos em grande quantidade, muito rápido. Então, se você contar os tracinhos aqui, ó, vai ser 7 dias, uma semana. Em uma semana já tem anticorpos suficientes para derrotar o antígeno. Então, o antígeno nem chega a se manifestar. Tá? Nem chega a se manifestar. E olha que a quantidade de anticorpos produzida é muito maior, tá vendo? Então, isso chama resposta imunológica primária, e isso aqui chama resposta imunológica secundária. Tá? Então, aqui está baseado no linfócito B. Aqui está baseado no linfócito B. Aqui já está baseado na célula de memória. Agora, infelizmente, conforme eu falei, não é toda doença que forma célula de memória, que forma célula de memória em grande quantidade, tá certo? E aí, às vezes, isso aí fica prejudicado. Tá? A vacinação é baseada nisso. Tá? Então, vacinar a pessoa é introduzir o antígeno. Eu vou introduzir o antígeno. Atenuado, quer dizer, enfraquecido, morto, fragmentado, não interessa. Eu vou introduzir o antígeno. Aí eu vou produzir anticorpos, mas não é isso que me interessa. O que me interessa é que eu vou formar células de memória. Não é só esses anticorpos que me interessam. O que me interessa é que eu vou formar células de memória. Aí a célula de memória, quando vier um antígeno de verdade, né, aí ela vai combater o antígeno, não vai deixar a doença se instalar ou não vai deixar a doença se complicar. Tá certo? Não vai deixar a doença se complicar, que você está vendo aí com as vacinas do anti-Covid, né? Você está vendo. Então, na segunda inoculação de antígeno, quer dizer, aí na entrada, né, do vírus, da bactéria de verdade, não a vacina, as células de memória imunológica são responsáveis pela resposta mais rápida e mais intensa de produção de anticorpos. E isso pode ocorrer em algumas doenças ou por causa da vacinação. Tá? Ou por causa da vacinação. Ah, mas por que essa vacina aí da Covid aí precisa de 3 doses? É igual a vacina do tétano, também precisa de 3 doses. Né? A vacina do tétano também precisa de 3 doses. Porque a formação de células de memória não é suficiente numa dose só. A mesma vacina da Janssen, né, que era aplicada em uma dose só, o pessoal recomenda uma segunda dose. Né? Que a vacina da Janssen, eles conseguiram uma produção maior de células de memória. Tá? Mas eles recomendam a segunda dose. Certo? Um reforço, né, vacinal. Então, a ideia é essa, entendeu? Tem doença que forma bastante célula de memória, sarampo é um exemplo, cachumba é um exemplo, tá? E tem doença que é ruim de formar célula de memória, dengue, malária, são péssimas de formar célula de memória, tá? O coronavírus está aí, o Covid está aí no meio do caminho, tá certo? No meio do caminho, tá? Então, tem que vacinar para ter a célula de memória, certo? Agora, quanto tempo vai durar? A gente só conhece a pandemia tem 2 anos, né, filho? A gente só conhece a pandemia tem 2 anos. Então, a gente não pode chegar para você e falar, vai durar 5 anos. A vacina tem 1 ano. Né? A vacina praticamente tem 1 ano. Então, a gente sabe que é o seguinte, dura pelo menos 1 ano. Daqui a pouco, daqui a 2 anos, dura pelo menos 3 anos. Né? A gente não sabe, não tem bola de cristal, não. Tá? Não tem bola de cristal para isso aí. Tá? Beleza? Está claro esse negócio aí? Esse gráfico, tendência enorme a voltar a cair nas provas aí, viu? Por causa dessa história da vacinação. A tendência enorme de isso aí cair nas provas. Eu colocaria, sem dúvida nenhuma. Resposta imunológica primária, primeiro contato sujeito com antígeno, demora 3 semanas para atingir o nível protetor, e a resposta imunológica secundária, aí já é com a célula de memória, em 1 semana atinge o nível protetor, com muito mais anticorpo, tarará, tarará. Tá? Eu colocaria isso numa prova de Enem aí, tranquilamente. Bom, agora vem cá. Cá em cima está a defesa moral. Aqui em cima está a defesa moral. Aqui embaixo agora vai entrar outra defesa, que é a defesa celular. Tá? Defesa celular. Que é baseado
num linfócito também, que é o linfócito T. Existe o linfócito B e o linfócito T. Tá? O linfócito B é um linfócito que amadurece numa estrutura chamada bursa de Fabrícios, onde foi descoberto. Tá? Mas isso só existe em aves, bursa de Fabrícios. Esse linfócito desenvolve, tá? Ele amadurece, ganha essa função imunológica dele. Nas aves, quando ele passa nessa estrutura que chama bursa de Fabrícios, daí ficou o nome B, de bursa. Na espécie humana, ele desenvolve na medula óssea, tá? Que em inglês chama bone marrow. B também, né? B também. Tá certo? Então, assim, coincidentemente, né, ele era B de bursa de Fabrícios, hoje ele é B de bone marrow, que é medula óssea. Tá? E o linfócito T é um linfócito que se desenvolve no timo. Tá? Timo é uma glândula logo acima do coração, grudada no coração, que desenvolve bastante até os 12, 13, 14 anos, depois regride. Continua lá, continua funcionando, tá? E produzindo linfócitos T. Linfócitos T. Muito bem. O linfócito T tem a mesma capacidade do linfócito B de reconhecer antígeno. Existem umas diferençazinhas, tá? Existem umas diferençazinhas, mas ele reconhece antígeno também. E o linfócito T, gente, ele trabalha junto com uma célula fagocitária. Uma célula fagocitária, tá? Uma célula capaz de fazer defesa pela fagocitose. Você sabe, né? Fagocitose é quando uma célula defesa, por exemplo, né, engole uma partícula e destrói a partícula. Então, a célula fagocitária mais famosa no nosso corpo é o macrófago. Uma célula de defesa, tem nos tecidos nossos, né? Macrófago é a célula de defesa mais famosa que a gente tem. Existem outras, tem o neutrófilo, o eosinófilo, também são células fagocitárias. Bom, o linfócito T, quando ele entra em contato com o antígeno, ele produz substâncias, atenção, ele não transforma em ninguém, não, tá? O linfócito B transforma no plasmócito. O linfócito T produz substâncias que antigamente a gente chamava de linfocinas, hoje a gente chama mais de interleucinas, é um nome que vocês vão encontrar mais. E essas interleucinas, por exemplo, porque, gente, são conhecidos 100 tipos de interleucina hoje, tá? Um grande número de interleucinas. Então, as mais famosas, por exemplo, elas atraem o macrófago. E ativam o macrófago. Então, o macrófago estava lá todo, né, descansado, tá? O linfócito T entrou em contato com o antígeno, produz as interleucinas, e o macrófago é atraído pelas interleucinas. Igual você chega em casa morrendo de fome, aí você sente o cheiro lá da comida lá na cozinha, e pelo cheiro você vai lá para a cozinha, né? Opa, né? Tem lasanha, tem pizza, tem não sei o quê. Então você vai lá para a cozinha, certo? O macrófago é a mesma coisa, ele é atraído pelas interleucinas. Elas ativam o macrófago. E ele vai lá para perto do linfócito T. Na hora que chega lá perto do linfócito T, ele encontra o quê? Os antígenos, né? Os antígenos estão por lá, né? Ele encontra os antígenos. Então, ele vai fagocitar e destruir os antígenos. Ô, gente, é claro que macrófago não tem olhinho de cobra, não tem esses dentinhos de tubarão, tá certo? Isso aqui é só para você guardar, para você memorizar melhor o que o macrófago faz, tá certo? Então, ele é atraído pelas interleucinas, vai lá, fagocita, destrói os antígenos. Tá? Alguns macrófagos, na verdade, nem precisam de interleucinas. Tá? Nem precisam de interleucinas. Alguns macrófagos, e outras células também, não é só macrófago, não, pegam o antígeno, fragmentam o antígeno. Presta atenção nisso aqui é meio doido. Tá? Alguns macrófagos pegam o antígeno, fragmentam o antígeno. Os fragmentos do antígeno vão para a membrana do macrófago,
tá? Vão para a membrana do macrófago. E ele pega esse antígeno e esfrega no linfócito T. Ele esfrega o antígeno no linfócito T. Aí o linfócito T percebe que tem antígeno por ali e dana produzir interleucina. Então, na verdade, a sequência é diferente. Tá? Um macrófago ou outro acha o antígeno primeiro e fagocita o antígeno. Ao acaso. Acha o antígeno e fagocita o antígeno. Fragmentos do antígeno vão para a membrana do macrófago. E ele esfrega esses fragmentos no linfócito T. Tá? E isso ativa o linfócito T. Então, o linfócito T dana a produzir interleucina. Não é só o macrófago que tem essa propriedade, não. Tá? Várias células. Então, são chamadas células apresentadoras de antígeno. Células apresentadoras de antígeno. Elas apresentam o antígeno para o linfócito T. O linfócito T, aqui, quem está aqui, ó, faz alguma coisa aí, se vira. Aí o linfócito T dana a produzir interleucinas, atrai células fagocitárias que destroem os antígenos. Tá? Destrói os antígenos. Certo? É mais ou menos isso, então. Tá? Mais ou menos isso aí. Então, você tem a defesa humoral, baseada no linfócito B, tá? Plasmócito, anticorpo, tá? E a defesa celular, baseada no linfócito T e no macrófago. Atenção. Tem célula de memória aqui também, tá? Existe célula de memória da defesa celular também. Tá? Não é só da defesa humoral que tem célula de memória, não. Defesa celular também forma célula de memória. Certo? Inclusive, gente, uma coisa complicada aí das vacinas, né, de avaliar a eficiência de vacina, é que o pessoal avalia a eficiência de vacina pela produção de anticorpos. Anticorpo é fácil de medir. Agora, eles não avaliam, por exemplo, a produção de células de memória. Tá? Célula de memória é difícil de medir. Então, as vacinas podem até ser melhores do que elas prometem, por causa de capacidade de formação de célula de memória. Se a vacina tiver uma grande capacidade de formação de célula de memória, é o que interessa. Tá? É o que interessa. Quem nos interessa é a célula de memória. Aquele anticorpo vai ser gasto. Vacinei, anticorpo subiu, logo ele desaparece, logo é some. Tá? Logo é some. Tá? Mesmo que você pega a doença, logo é some. O que interessa é a célula de memória. Tá? E existe célula de memória da defesa humoral e existe célula de memória também da defesa celular. Tá? Beleza? Bom, agora um detalhe muito importante. Tá? Quando eles descobriram as interleucinas, eles achavam que a interleucina era só para atrair célula fagocitária. Tá? De cara, eles descobriram 3 interleucinas, eles acharam que eles, basicamente, agiam nas células fagocitárias. Depois eles descobriram, tá, que as interleucinas são muitas e elas podem fazer muita coisa. Então, elas podem atrair a célula fagocitária, como você já sabe. Elas controlam a multiplicação e diferenciação de linfócitos para formar plasmócito. Elas controlam a produção de anticorpo. Elas controlam células de memória, tanto humoral quanto celular. Então, gente, dentro dessa brincadeira, as interleucinas, elas têm um papel importantíssimo na defesa imunológica. Porque, se você for olhar bem, elas controlam tudo. Elas controlam o chamamento da célula fagocitária. Controla a multiplicação e diferenciação do linfócito B, produção de anticorpo, formação de célula de memória. Então, se faltar interleucina, seu sistema imunológico, dança. E a interleucina é produzida por quem? Quem produz a interleucina? O linfócito T. Então, se o linfócito T for destruído, tá? Seu sistema imunológico
dançou. Seu sistema imunológico já era. Ah, mas ninguém é capaz de destruir o linfócito T. Não é assim. Tá? O famoso vírus HIV, o vírus da AIDS, ou SIDA em português. Né? Então, o vírus HIV, tá? O vírus da AIDS, ou SIDA em português, cuidado, tá? Pois o cara põe SIDA na prova lá, você não sabe o que é. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? Imunodeficiência, deficiência imunológica, como você quiser. Né? Síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS. Né? Então, o vírus, né? O vírus HIV, ele tem preferência por atacar linfócito T. Então, na hora que ele ataca o linfócito T, ele avacalha seu sistema imunológico todinho. Porque sem linfócito T não tem interleucina, sem interleucina o resto do sistema imunológico não funciona. Tá? Então, por isso que o sujeito pega lá uma pneumonia e morre. Tá? Geralmente, né? O cara pega uma pneumonia e morre. Agora, é claro que hoje existe tratamento, né, para a AIDS, né? O tratamento que controla a doença, né? Não elimina a doença, ele controla a doença, não deixa ela piorar. Tá certo? Não deixa ela piorar, mas não elimina, não cura o sujeito. Em princípio, não. Tá? Eventualmente, pode até acontecer no sujeito se curar, mas não é o objetivo principal. Tá? Quer dizer, seria, né? Mas não consegue. Tá? Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Tá? O vírus HIV tem uma preferência pelo linfócito T, avacalha o seu sistema imunológico. Bom? Procedimentos imunitários. Ah, isso também está caindo em prova agora, né? Igual água, né? Depois da Covid, né? Está caindo muito em prova e vai cair mais ainda. Tá? Vai cair mais ainda. Se o pessoal que elabora a prova, igual eu, não está satisfeito com o negacionismo em relação às vacinas, né? Eles vão começar a cobrar isso em prova aí, tá certo? Eles vão cobrar isso em prova. Até no dia que você for inscrever no vestibular, eles vão perguntar isso na ficha de inscrição. Tá certo? Porque está bravo, né? Está bravo. A gente ensina a vacina, ensina. Na hora que precisa, tá cheio de bobo aí que estou com medo da vacina, que não sei o quê, tarará, tarará. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Então, não funciona assim, não. Tá? A vacina é segura, ciência, ela tem fundamentos, né? Testes, retestes e testa de novo, e comprova, e outro faz a mesma coisa. Agências reguladoras de vários países aí analisando dados experimentais, né? Não é assim, não. Né? Então, quais são os procedimentos imunitários? Né? Vacina e soro terapêutico. Então, vacina é um imunoterápico, é uma terapia imunológica, que tem antígenos. Né? Na vacina tem antígeno. Pode ser o vírus inteiro, no caso da Covid. Né? A Coronavac, por exemplo, é vírus inteiro. Vírus morto, né? No caso da Coronavac. Pode ser vírus atenuado. Nenhuma das vacinas de Covid aí é vírus atenuado. Pode ser fragmento viral, né? Igual vacina aí que tem espinho do vírus, né? Aquela espícula do vírus. Pode ser vacina de RNA, né? Que produz a espícula de vírus no organismo do sujeito, mas possui o antígeno. Possui o antígeno, vai dar origem ao antígeno no sujeito. E esse antígeno vai estimular a produção de anticorpos, mas principalmente a produção de células de memória. Tá? Tanto de memórias humoral quanto memória celular. Tá? Da defesa humoral e celular. Então, a história da vacina é conter o antígeno. Mas ele não vai provocar doença no ser. Né? A vacina é usada como prevenção. A vacina tem longa duração, pelo menos é o que a gente gostaria, né?
que as vacinas tivessem uma duração cada vez maior, mas você sabe que algumas doenças são complicadas, tem que vacinar. Igual a gripe, né? Que tem todo ano aí tem que vacinar, o vírus modifica, né? Então tem que fazer uma vacina nova, certo? Um upgrade, né, das vacinas. Então tem prevenção, usada para prevenção, longa duração, e ela produz uma imunidade ativa. O que é uma imunidade ativa? É que você aprendeu a produzir o anticorpo. Tá? Quando você aprende a produzir o anticorpo, você chama de imunidade ativa. Agora, o soro terapêutico é o soro que contém anticorpos, tá? Capaz de combater um antígeno já instalado no organismo. Então, mais famoso é soro antiofídico, né? Por causa de cobra, contra escorpião, contra aranha, né? Que aí já é o anticorpo, tá? Já é o anticorpo pronto, produzido por um cavalo, por um outro organismo qualquer, e injeta, então, no indivíduo, né, para combater o antígeno. Então, é específico, o anticorpo é específico, você sabe, né? Você foi picado por uma cascavel, você tem que usar o soro contra a cascavel, né? Você não vai usar o soro contra a jararaca, tá? E aí ele combate o antígeno e forma um complexo antígeno-anticorpo, neutraliza e tal. Então, o soro é usado para tratamento, não é prevenção. Depois que você foi picado pela cobra, que você aplica o soro. Tem curta duração, porque os anticorpos vão ser gastos, né, no combate aí ao antígeno. E é uma imunidade passiva. O que é imunidade passiva? Você recebeu o anticorpo pronto. Você não aprendeu a produzir. Você não aprendeu a produzir. Então, você recebeu o anticorpo pronto. Tá? Gente, outro exemplo de imunidade passiva. Outro exemplo de imunidade passiva. O leite materno. O leite materno, principalmente da primeira semana, 10 primeiros dias, ele é riquíssimo em anticorpos. E o estômago da criança consegue absorver os anticorpos. O nosso não. Tá? O nosso digere os anticorpos, mas o estômago da criança não tem essa capacidade de digerir ainda. Então, digerir essas proteínas ainda. Então, a criança consegue absorver os anticorpos do leite materno. Então, a criança recebe o anticorpo pronto. Então, isso é imunidade passiva. Através da placenta também recebe anticorpos. Tá? Agora, exemplo de imunidade ativa. Você teve sarampo uma vez, formou célula de memória, nunca mais você vai ter. Aprendeu a produzir anticorpos, então aí você nunca mais vai ter. É imunidade ativa. Tá? Imunidade ativa. Vacina e soro é imunidade artificial. Né? Vacina e soro é imunidade artificial. Isso aí não nasce em árvore. Agora, a imunidade depois da doença, a imunidade do leite materno, né? Aí é imunidade natural. Tá? A imunidade que você adquire depois de ter tido uma doença, ou que o bebê adquire no leite materno, aí é imunidade natural. Beleza isso aí? Beleza? Muito cuidado, é muita informação, tá? Muita informação, toma cuidado, não fazer besteira. Leia, se for uma questão, né, maior assim, tal, leia com bastante atenção, viu? Quem vai fazer vestibular aí, por exemplo, as questões aqui da Atenas, por exemplo, eles costumam botar umas alternativas enormes, sabe? Umas alternativas de 4, 5 linhas, tá? Aí lá no meio tem uma bobagem lá, está errado por causa disso aqui. Então, você lê uma alternativa lá, está toda certinha. Só que a vacina lá, em vez de ter antígeno, a vacina lá está com anticorpo. O texto está todo certinho. Só que, em vez de antígeno, o cara colocou anticorpo. Aí, ou então, em vez de prevenção, o cara botou tratamento. Aí o aluno nem vê. Texto grande demais. E nem percebe que tinha um errinho no meio. Tá? Nem percebe. Então, muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Infelizmente, tem questões assim, desse tipo. Bom, saindo então das proteínas, indo para os ácidos nucleicos, né? Deixa eu só botar um ventinho aqui, porque esquentou bastante aqui. Indo para os ácidos nucleicos, então, os ácidos nucleicos têm a função de armazenar informação genética, certo? Armazenar informação genética. O que a gente chama de informação genética? O que a gente chama de informação genética é muito importante ter isso na cabeça, viu? Informação genética
É a informação para a produção de proteínas, para a síntese de proteínas, produção de proteínas, sintetizar proteínas. Tá? Então, quando a gente vai produzir uma proteína, a gente precisa de uma receita para saber quantos aminoácidos, quais aminoácidos, em qual sequência. Tá? E essa receita, então, está armazenada no ácido nucleico. Né? Os ácidos nucleicos armazenam essas receitas para a produção de proteínas. Com isso, ele controla o funcionamento da célula, controla as atividades celulares. Ele é responsável também pela herança genética, né, que a gente chama de hereditariedade. Então, o ácido nucleico está relacionado com essas coisas todas aí. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, são moléculas gigantes, podem atingir grande tamanho, até visível a olho nu, um bolo de ácido nucleico aí é visível a olho nu. Não sei se vocês já viram extração de DNA de banana, extração de DNA de morango, tá? Às vezes o pessoal faz isso aí em feira de ciências ou em aula mesmo de biologia, tá certo? O pessoal faz extração de DNA usando álcool, detergente, tá? Basicamente, gente, tritura o morango, por exemplo, tá? Põe detergente para arrebentar as membranas celulares, aí libera o DNA, aí põe um álcool, certo? Um álcool isopropílico, e aí esse DNA ele precipita, parecendo um algodão, certo? Aí é um bolo, né, de DNA. Você não vê a fitinha, né? Você vê um bombril lá de DNA. Então, são moléculas que podem atingir grande tamanho, algumas são formadas de milhões de unidades moleculares, chamadas de nucleotídeos. Né? Então, aí embaixo estão representados 2 nucleotídeos. Tá? Os nucleotídeos eles têm uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, no meio da molécula. De um outro lado, eles têm um grupamento fosfato, do outro lado, eles têm uma base nitrogenada, que pode ser uma base púrica ou base pirimídica. Vamos ver isso aqui no próximo slide. Então, função do ácido nucleico é armazenar informação genética, receita para a produção de proteínas, né? Controlar a atividade celular e responsável pela herança genética. Então, o que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é a unidade que forma o ácido nucleico e ele tem 3 partes. Uma pentose, aqui no meio, representada por um pentágono, para ficar mais fácil de guardar, que é um açúcar de 5 carbonos. É um açúcar de 5 carbonos, C5. Existe a ribose e existe a desoxirribose. Ribose é C5H10O5. A outra tem um oxigênio a menos, né? Desoxigenada. Né? Desoxigenada, perdeu um oxigênio. Então, em vez de ser C5H10O5, é C5H10O4. Tá? Desoxirribose. Então, você tem a ribose C5H10O5, desoxirribose C5H10O4, um oxigênio a menos. Tá? Então, existe situações onde você tem a ribose, existem situações onde você tem a desoxirribose. Um grupo fosfato, chamado também de ácido fosfórico, ligado de um lado da pentose, e uma base nitrogenada ligada do lado oposto. Então, a pentose fica no meio. Fosfato, pentose, base. Tá? Existem 2 tipos de base nitrogenada. As bases nitrogenadas são formadas de 2 anéis ou de um anel de carbono e nitrogênio. Então, as bases nitrogenadas são anéis moleculares de carbono e nitrogênio. Tá? A base púrica são 2 anéis de carbono e nitrogênio. E a base pirimídica é um anel só. Então, nome pequeno, base grande, nome grande, base pequena. É o inverso. Tá? Existem 2 tipos de base púrica, adenina e guanina. Assim, 2 tipos de base púrica que participam da estrutura dos ácidos nucleicos. Tá? Existem outras também. Essas participam da estrutura de ácido nucleico. Então, base púrica, adenina e guanina. Para guardar isso, o pessoal usa esse macetezinho aí, né? Água pura, né? Base púrica. Então, água, adenina e guanina, água pura. Aí você não esquece. Água pura, adenina e guanina, base púrica. As outras, né, são as bases pirimídicas, as menorzinhas, são a timina
citosina e uracil ou uracila, tanto faz, tá? Pode colocar no feminino, uracil ou uracila, tanto faz, é a mesma coisa, certo? Beleza? Então, pentose pode ser ribose ou desoxirribose. Fosfato e base nitrogenada, púrica ou pirimídica. Púrica, adenina e guanina, pirimídica, timina, citosina, uracil. Tá? Conforme eu falei, os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas de nucleotídeos. Então, o nucleotídeo tem que ligar no outro. Então, a ligação é feita assim, ó, tá? A ligação é feita assim, ó. Você tem a pentose, você tem o fosfato, o açúcar e a base. Fosfato, açúcar, base. Fosfato, açúcar, base. Fosfato, açúcar, base. Quantos nucleotídeos tem aqui? Quantos nucleotídeos tem aqui? Ó, 1 nucleotídeo, 2 nucleotídeos, 3 nucleotídeos. Tá? Então, estou ligando aí 3 nucleotídeos. A ligação entre os nucleotídeos é do açúcar de um no fosfato do outro. Fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. Tá? Então, sempre vai assim, ó. O açúcar de um liga no fosfato do outro, que está ligado no açúcar do outro, que liga no fosfato do mais outro, que está ligado no açúcar, entendeu? Então, você vai tendo as ligações aqui, ó, entre fosfato e açúcar. Elas que prendem os nucleotídeos, formando uma cadeia de nucleotídeos. Aqui só tem 3, mas é uma cadeia de nucleotídeos. Essa ligação fosfato-açúcar é chamada ligação fosfodiéster. Tá? Ligação fosfodiéster. Ou éster de fosfato, se você preferir. Éster de fosfato. Éster de fosfato. Tá? De fosfato, né? De fosfato. Então, lembra lá dos aminoácidos? Um aminoácido liga no outro com ligação peptídica, né? O aminoácido liga no outro com ligação peptídica. Aqui, um nucleotídeo liga no outro com ligação fosfodiéster. Tá? Ligações fosfodiéster. Cuidado, tá? O pessoal já perguntou muito esse negócio de ligação peptídica já. Tá? Mais do que uma batida isso aí. Tá? Ah, aminoácido, ligação peptídica, aminoácido, ligação... Até o gato aqui de casa sabe o que é ligação peptídica. Certo? Então, para o cara variar um pouquinho, chega lá e os nucleotídeos ligam entre si através de quê? Ligação fosfodiéster. Aí o aluno vai colocar ligação peptídica, ligação não sei o quê e tal. Então, é isso aí. Ligação fosfodiéster. Bom, então, os nucleotídeos vão ligando, formando a cadeia. A cadeia mais simples é a cadeia que forma o ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. ARN, em português. Em inglês, ribonucleico ácido, né? RNA. Tá? Gente, cuidado com essa abreviatura RN, tá? Cuidado com isso aí. Tem hora que a gente põe isso aí em prova, o aluno esquece que isso aí é RNA. Ah, Ramon, você botou um trem na prova lá, um ARN, né? Um tal de ARN. Nunca vi falar. Não é ARN, não, meu filho. É ácido ribonucleico. RNA. Tá? Cuidado, viu? Cuidado com isso aí. Então, o ácido ribonucleico, ARN ou RNA, ele é encontrado principalmente no citoplasma da célula. 90% dele está no citoplasma. Então ele devia chamar ácido citoplasmático, não ácido nucleico, mas ele é produzido no núcleo. O ácido nucleico, gente, ele é produzido no núcleo da célula. Então ele é produzido no núcleo e vai para o citoplasma. Então 90% dele está no citoplasma. Mas ele nasceu onde? No núcleo. Então ele é nucleico. Tá? Então ele é nucleico. Então o ácido ribonucleico, principalmente localizado no citoplasma, então 90% do citoplasma, 10% no núcleo. Monocatenário. Né? Mono, um. Catena, cadeia. Uma cadeia. Um filamento. Tá? Como assim um filamento, Ramon? Não entendi.
um nucleotídeo, liga no outro, que liga no outro, que liga no outro, e vai formando uma cadeia, um filamento de nucleotídeos, um fio de nucleotídeos. Então, RNA monocatenário, tá? Um filamento. A pentose é a ribose. A pentose é a ribose, tá? E não possui timina. No lugar da timina, ele tem uracil. Então, ele tem adenina, citosina, guanina, citosina, mas ele não tem timina. Em vez de timina, ele tem uracil. Tá? Não tem timina, tem uracil. Existem 3 tipos de RNA mais famosos. Tem outros também, tá? Que é o RNA mensageiro, o mRNA, o RNA ribossômico, o rRNA, e o RNA transportador, tRNA. Ah, Ramon, eu acostumei a escrever assim, ó, RNA mensageiro. Tudo bem, tá? Tudo bem. Tá tudo errado, mas tudo bem. RNA está escrito em inglês, né? RNA é a abreviatura em inglês. Mensageiro é adjetivo. Aí você sabe que em inglês adjetivo tem que vir primeiro, né? Então, se você botou a sigla RNA, o M tem que vir antes. Ah, mas eu pus depois. Não tem problema, ninguém vai bater no você por causa disso, não. Tirar seus pontos, ninguém vai fazer isso, não. Mas o certo, já que você está escrevendo em inglês, o adjetivo vem primeiro. Agora, se você vai escrever em português, ARN, tá? Mensageiro. ARN, mensageiro. Ácido ribonucleico mensageiro. O adjetivo vem depois. Tá? Então, tem a questãozinha aí de inglês-português nessa brincadeira. Tá? Adenina e guanina, bases púricas, né? Grandes, citosina, uracil, bases pequenas, pirimídicas. Tá bom? Então, o ácido ribonucleico é isso. Ramon, qual é o tamanho de um ácido ribonucleico? Ah, varia. Tá? Tem ácido ribonucleico pequeno, de 30 nucleotídeos, e tem ácido ribonucleico grande, aí de 10.000 nucleotídeos. Tá? 10.000 nucleotídeos. Varia, bem variável. Ácido ribonucleico de 5 a 10.000, de 30 a 10.000, de 30 nucleotídeos a 10.000 nucleotídeos, você acha de tudo. Tá? Você acha de tudo. É muito variável. Agora, o ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Né? ADN ou DNA. Né? Desoxirribonucleico ácido. Né? ADN ou DNA. Então, o ácido desoxirribonucleico, encontrado principalmente no núcleo, 90% dele está no núcleo, 10% no citoplasma, bicatenário, 2 cadeias, e essas cadeias são antiparalelas. Tá? São antiparalelas. Como assim, Ramon? Não entendi esse negócio de antiparalela, não. Como é que é isso? Olha, as cadeias DNA, tá? Se a gente fizer um estudo depois mais aprofundado, a gente vai ver que as cadeias DNA elas têm uma orientação. Elas têm um sentido de crescimento. Tá? E vamos imaginar o sentido assim. Tá? Então, você tem uma cadeia de DNA aqui, você tem a outra cadeia de DNA aqui. O sentido de crescimento natural delas não é igual. Tá? É invertido. Tá? Elas têm sentidos invertidos. Então, elas são paralelas, mas uma indo e a outra voltando. Então, por isso a gente chama de antiparalelas. Antiparalelas. É igual a estrada, né? Você tem a ida e a volta, né? A mão e a contramão. Tá certo? A mão e a contramão. Tá? Então, daí que vem o nome mesmo. Mão, né? Para lá, contramão para cá. Né? Uma mão indo e outra voltando. Então, são antiparalelas, né? As pistas da estrada aí são antiparalelas. São paralelas, mas um indo e outra voltando. Igual no DNA, as cadeias são antiparalelas. A orientação delas é invertida. A pentose é desoxirribose, tá? A pentose é desoxirribose. Não tem uracil, no lugar do uracil tem timina. E existe ligação de hidrogênio entre as bases. Ligação de hidrogênio, antigamente chamada também de ponte de hidrogênio, né? É uma força de atração entre moléculas. Uma força de atração de natureza elétrica entre moléculas.
Então, entre as bases, né, do DNA, tem ligações de hidrogênio, tem o chamado pareamento de bases, né? Toda vez que for adenina numa cadeia, você vai ter timina na outra, ligadas, então, por duas pontes de hidrogênio, duas ligações de hidrogênio. E toda vez que for guanina de um lado, vai ser citosina do outro, três ligações de hidrogênio. Entre adenina e timina são duas ligações de hidrogênio. Entre guanina e citosina, três ligações de hidrogênio. Tá? A estrutura do DNA está aí do lado, né? São duas cadeias torcidas no espaço, chamada de dupla hélice. Tá? Foi descrita em 1953 pelo Watson e Crick, que ganharam o prêmio Nobel, né, por essa descrição aí da estrutura do DNA. Né? Gente, o DNA, como material genético, o pessoal descobriu o DNA em 1900, 1901, tá? Eles achavam que era uma proteína. Deram até o nome de nucleína para ele. Depois descobriram que não era proteína, era outra coisa. Mas só tiveram uma prova definitiva que era o DNA que armazenava a informação genética em 1952. Só em 1952 teve um experimento clássico, tá? De Hershey e Chase, Martha Chase, e esse experimento é que demonstrou inequivocamente, né, que o DNA era o lugar de armazenamento da informação genética. Se vocês quiserem, depois vocês dão uma pesquisada nisso aí, tá? Experimento de Hershey. Interessante, tá? Hershey, acho que é assim mesmo que escreve. Chase. Esse Chase aqui é uma mulher, Martha Chase. Tá? As mulheres na ciência aí mandam brasa. Tá? E em 52, que eles descobriram, né, que o DNA era o material genético. Descobriram assim, definitivamente, provaram. E aí, no ano seguinte, o Watson e Crick descrevem a estrutura do DNA em 1953. Tá? Então, assim, relativamente é recente. Né? Relativamente, isso aí é recente. Então, está aqui a estrutura, né, do ácido desoxirribonucleico, ADN, DNA. Dois filamentos, né, aqui, ó. Os nucleotídeos estão ligados aqui, ó, um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, né, formando um filamento. Do lado de cá tem um outro filamento, né, nucleotídeo, nucleotídeo, nucleotídeo. Então, são dois filamentos, são duas cadeias, tá? Uma cadeia do lado de cá, uma cadeia do lado de cá. E elas se mantêm unidas pelas ligações de hidrogênio, tá? Elas se mantêm unidas pelas ligações de hidrogênio. Então, está aqui uma cadeia, fosfato desoxibose adenina, fosfato desoxibose citosina, fosfato desoxibose timina, né? Fosfato desoxibose guanina, fosfato desoxibose citosina, e do outro lado a cadeia complementar. Então, se aqui é adenina, aqui tem que ser timina. Citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. Entre adenina e timina, duas ligações de hidrogênio, tá? Entre guanina e citosina, três ligações de hidrogênio. Você é timina e adenina, duas ligações de hidrogênio, guanina e citosina, três ligações de hidrogênio. Tá? É citosina e guanina, três, tal, certo? Tem uns macetezinhos para guardar isso aí, mas acho que não precisa, não. Acho que você tem que acostumar, fazer bastante, sabe, Renato? Fazer bastante e acostumar com isso aí. Acho que é bom, certo? Acho que é bom. Mas se praticar, vai ficar melhor ainda. Né? O macetezinho que tinha, um que eu conheço, que era com os cantores, né? Mas são cantores tão antigos, né? Era o Aguinaldo Timóteo, né? Que até já morreu, né? AT, né? Aguinaldo Timóteo. E GC era Gal Costa, né? Que vocês nem sabem quem que é. Gal Costa fez muito sucesso na década de 80, né? Era o Aguinaldo Timóteo e a Gal Costa, né? AT-GC, certo? O macetezinho que tinha para guardar isso aí. Mas vocês nem conhecem esses cantores aí, podem arrumar outros aí, porque esses aí vocês nem conhecem mais. Né? Bom, então é isso. Agora, o tamanho. O tamanho aqui pode ser gigantesco. Tá?
Então, em bactérias comuns, tá? São em torno de 10 milhões de nucleotídeos de cada lado. Tá? São 10 milhões de um lado, 10 milhões do outro, certo? Então, um DNA aí com 10 milhões de pares de nucleotídeos. Né? Na gente, são bilhões. Né? Na gente, são bilhões. Tá? No DNA nosso, são bilhões de pares de nucleotídeos. Tá? Agora, tem um detalhe. Tá? O DNA nosso é fragmentado, ele é quebrado, certo? Em fragmentos dentro da célula, e não é uma molécula só. Né? Nós temos várias moléculas de DNA dentro de cada célula. Se você esticar essas moléculas de DNA nossa, de cada célula nossa, tá? Se você esticar o DNA de cada célula, emendar, né, o DNA de cada célula ali, dentro de uma célula, você emendar os DNA que tem dentro dela, daquela célula, dá 1,80 m de DNA. Tá? Dentro de uma célula nossa, tem 1,80 m de DNA. Dentro de uma bactéria, tem 1,5 cm de DNA, mais ou menos. 1,2 centímetros, uma coisa assim. Tá? O DNA dela é muito menor que o nosso. Então, o nosso dá... Se fosse emendar o DNA de uma célula, os pedaços de DNA que tem dentro da célula, são os cromossomos, né? Você sabe, são os cromossomos. Se fosse emendar o DNA deles, ia dar 1,80 m. Tá? É bem graúdo. Tá? Bem graúdo. Muito bem. Gente, nas provas, tá? Nas provas, o pessoal dá uma simplificada nisso aqui e coloca só as bases. Porque o fosfato e a desoxibose não mudam, né? Tá certo? Então, eles põem só as bases, tá? Então, é comum você chegar lá no exercício e falar lá no exercício assim, olha, o DNA, uma cadeia do DNA é A, T, T, C, G, A, C, T. Então, ele está falando aí só das bases. Tem o desoxibose e o fosfato também, tá? No RNA também tem a ribose e o fosfato. Então, se uma cadeia desse jeito, como é que é a outra cadeia? Né? Complementar. Né? Então, você tem T, A, G, C, T, T, G, A. Né? Você tem um complemento. Tá certo? Você tem um complemento. Adenina com timina, timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina. Né? Então, essa é uma pergunta manjadíssima em prova, vocês sabem disso. Não pode nem pensar em errar um negócio desse. Tá? Nem pensar em errar um negócio desse. O colega está perguntando aqui se eu posso falar sobre cromatina. Bem rapidão, tá? Nas nossas células, tá? Nas nossas células, Não, Renato, é outra coisa. A cromatina, então. Nas nossas células, o DNA nosso está associado com proteínas. Tá? Nosso DNA está associado com proteínas. Então, eles formam uma mistura, tá? Desse filamento, como se fosse um bombril. Tá? Isso é chamado de cromatina. Isso é chamado de cromatina. Os fios de DNA associados com a proteína. Chamado de cromatina. Durante a divisão celular, esses fios compridos, os tais que eu falei que dá 1,80 m, eles enrolam, eles espiralizam, tá? Condensam. E aí forma o cromossomo. Então, o cromossomo é um fio de cromatina. O que é um fio de cromatina? DNA associado com certas proteínas que a gente chama de histonas. Tá? Então, o DNA enrola com as proteínas chamadas histonas, forma um fio de cromatina. Durante a divisão celular, aquilo compacta, vira um bastão, que você chama de cromossomo. Aí, ao final da divisão celular, o cromossomo volta a virar cromatina de novo. Nós vamos falar disso aí na aula de divisão celular. Tá, Valentim? Nós vamos falar sobre isso. O Renato, não, aqui no caso, Renato, eu tinha colocado aqui, deixa eu ver se ele voltou. São os dois filamentos do DNA. Tanto que os dois têm timina, tá vendo?
os dois filamentos de DNA. É o filamento de um lado, né? E o filamento complementar do outro lado. Tá certo? Então, aqui, ó, o filamento de um lado. Eu inventei um aqui, ó. ATT-CGAACT. Filamento de um lado. E aqui embaixo o filamento do outro lado, complementar. Entendeu, Renato? Beleza? Tá? Aí, quando tiver o RNA, vai ter um terceiro filamento aí, nessa brincadeira. Aí eu faço um esquemazinho para te mostrar isso aí daqui a pouquinho, tá? Bom, então é isso, tá, gente? Você tem um ácido ribonucleico, um filamento, pentose a ribose, não tem timina, tem uracil, tá? E eu tenho DNA, dois filamentos, desoxirribose, tá? Não tem uracil, tem timina, e tem o pareamento de bases. O pareamento de bases, adenina e timina, com 2 ligações de hidrogênio, guanina e citosina, com 3 ligações de hidrogênio. Tá? Para quem vai fazer prova aí, medicina, esses trem, tem que saber isso tudo. Tem que saber isso tudo, tá? Gente, ó, negócio é o seguinte, eu vou falar bem sério com vocês, tá? Medicina, você tem que saber isso aí tudo. Mas não viaja na maionese, não, tá? Fica dentro da matéria, certo? Fica dentro disso aí, não afasta muito isso aí, não. Já tem coisa suficiente para você guardar aqui. Muita coisa. Ah, não, porque não sei o que tal. Eu vi que lá na Nova Zelândia tem um pato laranjado que bota ovo xadrez, deixa para lá, tá certo? Dentro disso aí tem informação demais, viu? E tem que saber, tem que saber. Você vai fazer uma prova aí, você não pode errar a questão do biologia, não pode dar má nota, não. Tá? O que é medicina tem que arrebentar na prova de biologia. E tá, não está fácil arrebentar na prova de biologia, não, viu? Não está fácil, não. Nem no Enem, nem em qualquer lugar aí. Não tá sopa, não. Tá? Então, tem que pegar isso aí. Ah, não, mas é chato, é picuinha. Tem que guardar. Se vira. Se vira. Não tem jeito, não. Tá? É pegar e guardar isso aí. Esses slides aí, ó, tu tá neles aí, se dominar tudinho. Tá certo? Coisa que está muito fora aí, não precisa não, mas está dentro desses slides aí, você tem que dominar tudinho. O DNA ele tem duas propriedades. A primeira propriedade dele é a autoduplicação. É a autoduplicação. Tá? Ele duplica a si mesmo. Ele duplica a si mesmo. Então, o que é a autoduplicação? A autoduplicação é a formação de duas moléculas de DNA usando uma molécula de DNA como molde. Tá? Usando uma molécula de DNA. É igual um xerox, entendeu? É igual um xerox. Você chega lá no xerox lá com um papel. Esse papel vai ser um molde. Você põe na máquina, você vai sair com 2 papéis. O que você levou é a cópia. Né? Por aí, mais ou menos por aí. Tem uma diferença importante. Então, a autoduplicação é a formação de 2 moléculas de DNA usando uma como molde. Aí eu entrei com uma, saí com 2. Tá? Então, está aqui esquematicamente. Ó. Aqui, Renato, esquematicamente. Isso aqui é um DNA. Adenina, timina, timina, adenina, tá vendo? Tem timina, né? Tem timina, tal, é DNA, certo? Tem timina, é DNA. O que vai acontecer na autoduplicação? Primeiro vai vir uma enzima chamada DNA polimerase. Na verdade, isso aqui não é uma enzima só, não, é um complexo enzimático, tá? São várias enzimas juntas. A enzima DNA polimerase, ela vai abrir o DNA. Como? Vai quebrar as ligações de hidrogênio. Vai abrir a cadeia, como se fosse um zíper, né? Como se fosse um zíper aí na roupa. Aí. Então, vai abrir, como se fosse um zíper. A enzima vai quebrar as ligações de hidrogênio. E nucleotídeos, tá? Nucleotídeos livres, nucleotídeos de adenina, guanina, citosina, timina, que estão livres, estão soltos dentro da célula, eles vão se ligar aqui, ó, tá? Eles vão se ligar aqui conforme o pareamento de bases. Então, aqui não tem uma adenina, quer dizer, fosfato, desoxirribose e adenina, né? Aí vai vir um fosfato, desoxirribose, timina e vai ligar aqui.
Guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. Do lado de cá, a mesma coisa, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina. Então, vai formar isso aqui, ó. Tá certo? Vai formar isso aqui. Tá? Então, vai formar uma nova cadeia. Aí vai formar as ligações de hidrogênio. Aí eu tenho 2 moléculas de DNA. 2 moléculas de DNA. Idênticas entre si. Idênticas entre si. Tá? E idênticas à molécula original. Idênticas à molécula original. Tá? Aqui, ó, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina. Guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina. Idênticas entre si e idênticas à molécula original. Agora, essas moléculas são novinhas. Essa molécula de DNA aqui, ó, ela é novinha. Tudo nela é novo? Tudo nela é novo? Não. Metade é nova, metade é antiga. Então, ela conservou metade. Ela conservou metade. Então, por isso que a gente fala que a autoduplicação é semi-conservativa. Semi-conservativa. O que é isso? A autoduplicação conserva metade da cadeia. Metade é antiga, metade é nova. Então, autoduplicação semi-conservativa. Semi-conservativa. Beleza, Valentim? Então, isso que é semi-conservativo. Tá? Metade é antiga, metade é nova. Tá? Metade é antiga, metade é nova. Agora, vem cá, pode ter erro? Pode. Pode acontecer erro. Então, aqui, por exemplo, em vez de entrar uma adenina, tá? Aqui, por exemplo, pode ter um erro e entrar uma guanina. Tá? Pode acontecer um erro aqui, e em vez de entrar uma adenina, entrar uma guanina. Ah, mas e aí? Se entrar uma guanina ali, o que vai acontecer? Erro na informação genética. Eu falei com vocês que os ácidos nucleicos armazenam informação genética, receita de proteína. Se entrar uma letrinha errada dessas aí, ó, tá? Se entrar uma letrinha errada dessas aí, isso é um erro, tá? Que pode provocar um erro na produção de proteína. Ah, mas provoca ou não provoca? Aí nós vamos ver mais para frente. Por enquanto, só estou dando a ideia. Tá? Isso que a gente chama de mutação. É o tipo mais simples de mutação. O tipo mais simples de erro. Trocou uma base. Era para ser tal base, trocou por tal base. Chance disso acontecer muito baixa. Na gente é uma chance em 10 milhões. Tá? De acontecer um erro desses aí. Mas é importante. Certo? Mas é importante. Numa bactéria, num vírus, a chance é maior. Por isso que vírus e bactéria têm tanta mutação. Tá? Porque a nossa enzima, vou adiantar aqui, a nossa, não só nossa, tá? De organismos que não são bactérias nem vírus. Então, plantas, animais, essa enzima aqui nas plantas e nos animais, ela consegue reparar DNA. Como assim reparar DNA? Entrou uma guanina aqui, né? Entrou uma guanina aqui, era para entrar uma adenina. Entrou uma guanina aqui. A enzima pode consertar isso aqui. Pode, não é sempre não. Por isso que ainda passa aí. Tá? Então, a nossa DNA polimerase, de animais, plantas, ela tem um negócio que chama função de reparo. Função de reparo. Quando acontece um erro desses, ela pode reparar. Tá? Mas, às vezes, ela nem percebe. Tá? Então, ela não repara. Agora, enzimas de bactéria e vírus, né, as que duplicam DNA e RNA de vírus e tal, elas não têm função de reparo, não. Então, por isso que bactéria e vírus têm muita mutação. Tá? E vocês estão vendo o coronavírus aí, né? Mutação agora virou. Ah, porque a variante Ômicron tem 34 mutações em relação à variante original. Ó. É mesmo.
espalhando no planeta inteiro, multiplicando em milhões de pessoas, a chance de dar erro é enorme. Tá? A chance de dar erro é muito grande. Aí surgem essas variações. Então, isso é o tipo mais simples de mutação, tá? Errar uma base dessas aí. Errar uma base dessas aí. Tá certo? O Ramon, mas então eu tomei a vacina da Pfizer aqui no braço, tem RNA. Ela não pode provocar uma mutação que meu filho nascer com cara de hipopótamo. Não, não, claro que não. Claro que não. Tá? Até porque, que eu saiba, seu braço não produz espermatozoide nem óvulo. Que eu saiba. Mesmo que acontecesse alguma coisa, aí não acontece, tá? Nada diferente, certo? Mesmo que, se acontecesse uma mutação, não ia afetar seu filho, porque espermatozoide e óvulo não é produzido no braço, né? Certo? Só se der uma injeção lá no testículo do sujeito. Aí ia doer muito também. Mas não acontece nada disso, não, tá, gente? Isso aí é alucinação. Pessoas que assistiram metade da aula de biologia, ouviram falar que existe DNA e RNA, foram embora e não viram mais nada. Então, aqui um desenho esquemático da autoduplicação semiconservativa do DNA, né? DNA polimerase, ela quebra as ligações de hidrogênio, expõe de hidrogênio. Aí vem a DNA ligase, depois que vai ligando os novos nucleotídeos, né? No final, 2 moléculas de DNA. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Era eu. Volta aí naquele slide aí, rapidão. No outro, É. Esse make zipper aí que você falou é o que mesmo? a enzima, ela vem descendo aqui, ó, e ela vem abrindo, como se fosse um zíper, né? Vem abrindo a molécula de DNA. Certo? A molécula de DNA está assim, né? A enzima vem descendo aqui, ela vai abrindo, separando as cadeias e ligando os novos nucleotídeos. Beleza. Tá? Aí você vai ter 2 cadeias. Certo? Então, uma propriedade é a autoduplicação, semiconservativa. A outra propriedade é a transcrição. Tá? Transcrição. Aí na transcrição, presta atenção, vai formar uma molécula de RNA. Vai formar uma molécula de RNA, utilizando um filamento de DNA como molde, fita ativa. Um filamento de DNA vai ser usado como molde. DNA tem 2 filamentos. DNA tem 2 filamentos. Um vai ser usado como molde. O outro não. Tá? Ok? Aí vai formar um RNA. Gente, no DNA está a informação que a sua célula precisa para produzir proteína. Isso é chamado de gene. Gene é um trecho do ácido nucleico que armazena informação para a produção da proteína. Então, daqui até aqui, tem informação para produzir uma proteína. Claro que não, esse trecho está muito pequeno. Os trechos de gene são bem maiores. Tá? Tem 300, 400, 500 pares de nucleotídeos. Eu não vou desenhar isso aqui, né? Então, eu estou considerando esse trecho aqui de 9 pares de nucleotídeos, faz de conta que isso aqui é um gene. Na verdade, são bem maiores os trechos, tá? São bem maiores aí, eles têm centenas de nucleotídeos. Bom, então daqui até aqui está armazenada a informação para produzir uma proteína. Nós vamos ver isso depois na aula de síntese de proteína, como é que acontece. Então, está aqui, é um gene. Uma enzima, chamada RNA polimerase, vai abrir a molécula de DNA, mas só nesse trecho. Vai abrir só até aqui, ó. Então, Renato, vai abrir o zíper, mas só metade. Vai parar aqui, ó. Entendeu? Aqui na duplicação DNA, abre tudo. Abre tudo e separa as cadeias. Tá? Aqui não, tá certo? Aqui vai abrir só um trecho, só a região do gene. Abriu o DNA, só a região do gene. Nucleotídeos livres, só que agora esses nucleotídeos soltos aqui dentro da célula, eles têm ribose.
São nucleotídeos de RNA. Então, é fosfato, ribose, adenina, fosfato, ribose, guanina, fosfato, ribose, citosina, fosfato, ribose, uracil. Eles vão usar uma das fitas de DNA, eles vão utilizar um filamento de DNA, que é chamado de fita ativa, como molde. Então, vai ser esse filamento aqui. Ó. Ah, por quê? Porque eu quis. Tá? Porque eu quis. Então, aqui, timina, vai vir quem? Adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Adenina, uracil. Porque não tem timina. Timina, adenina, guanina, citosina, adenina, uracil. Timina, adenina. Então, esses nucleotídeos vão ligar aqui, ó. Adenina, timina, guanina, citosina, uracil, tá vendo? Uracil. Então, esses verdinhos aqui, ó, vão formar um RNA. Isso aqui vai ser um RNA. Ó, saiu de lá, veio para cá. Ele estava aqui, tá certo? Ele sai, ele saiu, ele estava aqui, ele saiu, e o DNA fecha. O DNA vai fechar todinho, tá? Vai fechar, vai ficar igualzinho estava lá no início. Então, abriu um trecho do DNA, só um trecho, que é o gene, copiou a informação. Copiou a informação. Essa informação aqui, ó, ela foi copiada na forma de RNA. Copiar informação, gente, é transcrição. Quando você pega o que está escrito aqui, copia no caderno, você está transcrevendo a informação daqui para o caderno. Transcrição, copiar a informação de um lugar para o outro. Aqui tinha informação para produzir uma proteína, ela foi copiada para um RNA, que vai ser usado lá para produzir uma proteína. Aí esse RNA, Renato, é que a gente pode chamar de RNA mensageiro, que ele vai levar mensagem, ele vai levar informação para produzir uma proteína. Tá? Ele vai levar mensagem, vai levar informação. Certo? Então, são as duas propriedades do DNA. Autoduplicação. Uma molécula de DNA abre todinha, tá? Forma duas novas moléculas idênticas entre si, idênticas a ela. E a transcrição, o gene abre, só o gene, não é o DNA inteiro, não. Uma das fitas é usada como molde para fabricar um RNA, e esse RNA vai levar a informação para a produção de proteína. Aí, detalhe mais disso, nós vamos ver na aula de síntese de proteína. Aí tem a aula de síntese de proteína que a gente revê isso aí e aprofunda bem. Dá uma aprofundada boa nisso aí. Tá? Mas é isso, tem que tomar muito cuidado com isso aí. As enzimas, DNA polimerase, RNA polimerase, tá? Esses conceitos todos aí tem que dominar mesmo. Não tem conversa, não. Tá? Tem que dominar mesmo isso aí. Tá? Olha aqui um desenho esquemático. Então, está aqui um DNA. O gene vinha daqui até aqui. Ó. O gene daqui até aqui. Ó. Então, o DNA abriu, tá vendo? Só no gene. A enzima veio passando aqui, ó, e veio formando, então, o RNA. Ó. Ela vai passando e vem formando o RNA. Tá? Que é o complemento desse DNA aqui. Ela vai passar aqui, ó, vai botar mais um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço. E aí, pronto, você vai ter um RNA inteiro. Um RNA transcrito. Uma das cadeias de DNA foi a azul aqui, ó. Fita ativa é copiada por ação da enzima RNA polimerase para formar uma fita de RNA. Por exemplo, a cadeia AGTCG formaria uma fita UCGAGUUC. Viu, Renato? Aqui é que entra essa formação do RNA. Na transcrição. Na transcrição. Tá? Então, é muito comum isso. Ele te dá uma fita, pede a outra ou pede o RNA que forma a partir dela.
Tá? Muito comum isso aí. E, para finalizar, né, temos que falar aí do ATP. Tá? Podemos esquecer do ATP, não. ATP é adenosina trifosfato. Tá? É um nucleotídeo especial cuja hidrólise, quebra dele usando água, libera grande quantidade de energia. E ele é responsável, então, pelos processos de transferência de energia para o trabalho celular. Lembra que energia é capacidade de produzir trabalho, né? Energia é capacidade de produzir trabalho. Então, existe o trabalho celular. Qual que é o trabalho celular? Síntese de substância, contração, transporte, produção de luz em bunda de vagalume, né? Então, isso são trabalhos celulares. Precisa de energia. E o ATP transfere energia. O que é o ATP? O ATP é um nucleotídeo, mas ele é um nucleotídeo especial, certo? Ele é um nucleotídeo especial. Ele tem uma ribose, uma adenina e 3 grupos fosfato. A adenina junto com a ribose, a gente chama de adenosina. Adenina e ribose juntas. Adenosina. 3 fosfatos. Então, adenosina trifosfato, ATP, né? Que o símbolo do fósforo é P, né, gente? O símbolo do fósforo na química é P, né? Nem ATF, não, ATP. Adenosina trifosfato. Essas ligações entre os fosfatos, tá vendo? Então, um tiozinho aqui. Essas ligações entre os fosfatos é o que a gente chama de ligação de alta energia. Quando ela é hidrolisada, quer dizer, uma molécula de água entra e quebra essa ligação, libera o fosfato, tá vendo? E libera uma gigantesca quantidade de energia que estava armazenada ali. Então, eu tinha 3 fosfatos, agora eu tenho 2. Adenosina, adenina, ribose. Adenina, ribose, adenosina. 2 fosfatos, difosfato. Então, o ATP, adenosina trifosfato, ele é quebrado, forma ADP, adenosina difosfato, libera um fosfato, libera energia. Essa energia a célula vai usar no trabalho dela. Tudo que ela precisar de energia vai usar a partir disso aí. Tá? Toda energia que ela precisa, ela usa a partir disso aí. Então, toma cuidado, porque o ATP não produz energia, não é? Transfere energia. Tá? Essa energia ele pegou de algum lugar e vai transferir para o fenômeno que vai precisar de energia. Então, olha aqui, ó, esse esquema aqui. Ó. Isso aqui vai deixar mais claro. Tá? No seu organismo, tem uma certa quantidade de ATP. Não é muito, não, viu? Você tem alguns gramas de ATP no seu organismo. Tá? Nas suas células, aí você tem ATP e tal, você tem alguns gramas de ATP. Não dá 1 quilo, não. Então, você tem aí, acho que não dá nem 100 gramas de ATP no seu organismo inteiro. Tá? Toda vez que você precisar de energia, você vai quebrar o ATP, formando ADP, fosfato, liberando energia. A energia vai ser usada, então, para o seu trabalho biológico. Tudo você precisa de energia, transporte de substância, metabolismo, movimento, contração muscular, tá certo? Toda vez que você realiza um trabalho biológico, consome energia, a energia vem do ATP. O ATP quebra, sofre hidrólise, quebra, adiciona água, né? A quebra, libera um fosfato, fica ADP, fosfato, energia. Energia usada no trabalho biológico. Tá? Porém, o tempo todo, você está produzindo energia. Você produz energia no seu metabolismo energético, que é a respiração celular, que é negócio complicado lá da respiração celular. Então, o tempo todo, você está produzindo energia também. Então, você queima glicose para obter energia, glicogênio dos seus músculos, do seu fígado, que é uma forma de armazenamento de glicose, gorduras, tá? Então, o tempo todo, você queima glicose, você queima glicogênio, você queima gordura e libera energia. Então, a energia que você está produzindo agora, que você está respirando aí, né? Eu espero que você esteja respirando, tá? A energia que você produz é usada
Vai juntar fosfato com ADP e formar ATP. Então, o tempo todo, tem o seu metabolismo energético, o que você está fazendo? Produzindo ATP, o tempo todo. E o tempo todo que você precisar de energia, você está quebrando o ATP. É um ciclo interminável. É um ciclo interminável. Tá? Você vai quebrando ATP e você vai reciclando ATP. Tá certo? Você vai regenerando o ATP o tempo todo. Mesmo dormindo. Dormindo, você está respirando, suas células estão trabalhando, estão respirando. Tá? E aí você produz aí energia e armazena no ATP. Por isso que o pessoal fala que o ATP, o pessoal usa essa expressão assim. Ó. O pessoal usa essa expressão. O ATP é a moeda energética da célula. O que quer dizer isso? Quando a célula precisa imediatamente de energia, ela quebra ATP. Quando a célula precisa imediatamente de energia, ela quebra ATP. Então, ATP é a moeda. Gordura é o dinheiro que você tem depositado no banco. Tá certo? Então, você tá lá na mercearia, lá, você quer comprar um doce lá. Tá? Ah, eu vou lá no banco. Não, você tem o dinheiro que você tem lá na mão, lá, a moeda, a nota lá, e paga lá na hora. Então, isso é a moeda energética. Na hora que precisou, usa o ATP. Tá? Que é só quebrar aquela ligação, ó, puf, só uma ligação, ó, puf, libera energia. Tá? A você quebrar glicose, glicogênio, gordura é demorado. Então, o tempo todo você fica quebrando glicose, glicogênio, gordura para armazenar energia no ATP. Toda hora que você precisa de ATP, você quebra ATP. Tá? Então, isso encerra essa parte aí de bioquímica, né? De proteína e ácido nucleico. Tá? Encerra essa parte aí. E na próxima, então, na próxima aula, a gente começa a falar de célula. Tá? A gente começa a falar de célula na próxima aula.